Bom, sigamos para mim. Assuntos mais importantes de hoje. Parece que o Presidente da Comissão de Inquérito da TAP, a Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, quer apertar as regras de segurança dos trabalhos. Isto tem a ver com aqueles receios que há de fuga de informação. Suponho que não será só sobre isto, mas tem aqui esta grande componente, que é as fugas de informação relativamente aos documentos que circulam ali. Alguns deles são documentos secretos ou quase secretos. Eu não sei, primeiro, se este esforço tem alguma utilidade. Em segundo lugar, eu acho que era mais importante que o Presidente da CPI e da TAP estivesse preocupado com a descoberta da verdade e daquilo que são as responsabilidades de membros do Governo nesta marmelada vergonhosa do que propriamente uma caça às bruxas. Aliás, nesse aspecto, eu acho que a doutora Alexandra Leitão tem uma proposta que ela pode seguir. Que a doutora Alexandra Leitão, aqui há dias, quando fez aquele inquérito para descobrir se tinha havido fuga de informação, teve uma ideia luminosa. Também só podia vir de uma cabeça como aquela, não é? Que é, bom, as pessoas irem para a sala onde estão os documentos sem os smartphones. Mas agora, porque é que a doutora Alexandra Leitão não sugere que a malta seja despida toda, até aos boxer shorts, ou até às cuecas das deputadas, desculpa-me a expressão, que é para ver se não levam mais nada ali para copiar ou fotografar o raio que o parta. Está a perceber? Eu acho espantoso como é que esta malta está preocupada com estes detalhes das informações e não estão preocupados em perceber a verdade do que é que aconteceu. Isto, não estão preocupados em perceber qual é a responsabilidade, que já sabemos que é vergonhosa, e a montanha de mentiras quando o governo deu a parir nesta matéria. E andam com estes fé de ver, percebe? Epá, não levam smartphones. Já agora diz para os tipos todos. Não é? O ponham-nos nus na sala onde estão os documentos, que é para garantirem que não sai de lá nada. Mas já agora garantam que o país fica a saber a pouca vergonha que o governo tem nesta matéria. E isto é realmente indignante. Bom, ponto seguinte. A vergonhosa audição ontem de dois ex-membros do governo do Dr. António Costa. Um que é um pândigo, que não tem vergonha na cara, literalmente, que se chama Pedro Marques. Andou como ministro de 2015 a 2019. Já tinha sido ministro de José Sócrates e já tinha mostrado a sua péssima qualidade enquanto governante de José Sócrates. Não era ministro, era secretário de Estado. Bom, então vamos lá a cada um deles. Pedro Marques. Epá, fez-se de novas. Chegou lá, só vomitou disparates. Então, quer ver? Então vamos lá. Epá, o governo que vendeu a TAP vendeu apressadamente depois. Aquilo foi um processo complicado. Verdade. Deu uma carta de conforto. Sabe o que é uma carta de conforto? Eu explico. Olha, você tem uma empresa, ok? E essa empresa tem as contas pelas ruas da amargura, que é para não utilizar termos feios aqui. E o comprador diz assim, espera aí, desculpa lá. Eu vou-te comprar uma empresa que tem uma dívida de 2 mil milhões de euros ou quase. E se houver um problema qualquer, eu é que fico pendurado. O que é que o comprador diz? Não, tu vais assinar aqui uma garantia que se houver ali um problema, tu pagas. É isto. Isto é uma coisa corriqueira dos negócios. Mas já se percebeu que o Dr. Pedro Marques não sabe o que é que são negócios. Se calhar sabe que são negócios do Estado. Faites la liaison. Não sabe é o que são negócios. Isto é uma coisa enorme. Bem, esta é a primeira coisa. Segundo, só um pormenor. Esta carta foi usada? Não foi usada, pois não. A TAP foi vendida, esteve nas mãos de privados e esta carta nunca foi usada. Não percebo a crítica do Dr. Pedro Marques. Mas vamos continuar para mim. Quem é que pagou 55 milhões de euros a David Neilman? Fui eu? Foi o governo que vendeu a TAP? Ou foi o governo que decidiu nacionalizar a TAP? Que por acaso é um governo do Dr. Pedro Marques. Aliás, ele estava lá nessa altura. Bem, agora vamos para o mais interessante. Carta de conforto versus a situação da TAP neste momento. Vamos fazer este exercício. O governo atual vai vender a TAP. Não sabemos se é todo o capital ou a grande maioria do capital. Não interessa. O que interessa é que vai vender a TAP. O governo atual pode dizer assim, mas quando nós vendermos, não vamos assinar a carta de conforto. Certo? Não precisa. Quer dizer, não precisa, não sei. Não sei se ainda não haveremos de descobrir coisas feias, mais feias ainda na TAP. Mas eu, à partida, digo que não precisa. Sabe porquê? Porque você já pagou uma espécie de carta de conforto. Você contribuinte, não foi a TAP. Sabe qual é a carta de conforto? 3.200 milhões de euros que você espetou lá.
Portanto, está a ver a falta de vergonha desta gentalha, não tem outro nome. Isto é gentalha, percebe? Vão para ali com conversas como se fossem os maiores da rua, não é? The best kid on the block. E como se não tivessem responsabilidade desta pouca vergonha. Estão a dizer que alguém vendeu a TAP com uma carta de conforto. Com uma chatice para o contribuinte. Nunca foi usada. E estes fulanos nacionalizaram a TAP, meteram lá 3.200 milhões de euros. Ora bem, isto é mais do que uma carta de conforto. Está a vir a falta de vergonha deste fulano. Bom, vamos continuar. Epá, sinceramente, este Pedro Marques não tem vergonha na cara, percebe? Além desta história da TAP, foi o governo dele que vendeu uma coisa chamada Novo Banco, que entregou literalmente uma garantia pública nas mãos de quem comprou. Por acaso é a Lone Star, não é? Pá, e repara uma coisa, a Lone Star só fez o que tinha a fazer. Comprou. Comprou porque o governo lhe deu aquela garantia. Mas repare, quem faz isto não é uma crítica à Lone Star, atenção, nem é o Novo Banco. Porque o comprador aproveita as condições que lhe dão e quando você está de calças na mão e está a vender alguma coisa, quem está do outro lado percebe, o que é que faz? Exige. Portanto, isto percebe-se, ou seja, isto não é uma crítica a quem comprou, é uma crítica a quem vendeu. Portanto, quem vendeu as coisas nestas condições está aqui a falar como se não tivesse responsabilidade nenhuma nestas coisas, percebe? É literalmente não ter vergonha na cara. Agora vamos a Miguel Cruz, que foi o segundo ouvido, que era secretário de Estado. Até agora, há pouco tempo. Bem, olha, não me soube da indenização ao Alexandre Reis. Nem ele, nem ninguém nas finanças. Já ouvimos esta conversa tantas vezes. Repare uma coisa. Uma indenização daquele valor, com trocas de informação tão íntimas, entre aspas, entre o Governo e TAP, entre o Ministério das Infraestruturas e não só, e a TAP. Pá, não soube da indenização ao Alexandre Reis, só pelos jornais. Bom, pá, realmente nunca ninguém soube nada. Das duas, uma. A gente fica a pensar, eu sou incompetente ou alguém anda a mentir. É a primeira coisa que se pensa. Bem, mas vamos continuar. Então como é que o senhor explica os 55 milhões de euros pagos a David Neilman? Era uma chatice, não é? Já viu, isto era um risco de litigância grande, que era o governo fazia alguma coisa que não devia fazer na nacionalização, não pagava o que devia fazer, David Neilman ia a TAP em tribunal, o Estado português em tribunal, isto arrastava-se lá fora, era o fim da TAP. A sério? Então não sabiam isso quando decidiram fazer a nacionalização? Ficaram de calças na mão, foi. E, portanto, o David Neilman percebeu isso, apertou o Estado. E o Estado pagou 55 milhões de euros. Pá, eu não sei se o Pedro Marques percebeu esta parte, ou se viu esta parte, ou então se quer ignorar esta parte. Isto é das coisas mais graves que se fez. Novamente, isto não é uma crítica a David Neilman, para o comprador. Aliás, o vendedor. Porque o vendedor sabia aqui qual era o problema que o Estado tinha. E, portanto, quem estava de calças na mão era a TAP. Está a ver a qualidade desta gente. Bom, mas vamos seguir. Não viu incompatibilidade em sair da parte pública, a empresa onde estava, para o governo, que por acaso tudo lava a TAP e acompanhar o processo da TAP, não sei quantos. Bem, falou com o Alexandre Reis no dia a seguir, ela ter saído, ou não sei quantos, ou ter-se demitido, e há quatro, e falaram sobre tudo, sobre os projetos e tal, mas não falaram sobre as razões porque ela saiu. Maravilha, pá, que distrações do caraças. Bem, mais. Depois, Miguel Reis confessou mais duas coisas, qualquer delas grave. Quer ver? Há um plano de reestruturação da TAP, assinado com a Comissão Europeia, não obrigava à venda da empresa. Meu caro, você não precisava dizer isto, a gente já sabe isto. Agora, é bom tirar conclusões desta brincadeira. E sabe quais são as conclusões desta brincadeira? É muito simples. Isto quer dizer que o Sr. Dr. António Costa nacionalizou a TAP por preocupações inconfessáveis. Percebe? Primeiro, para salvar credores. Segundo, só mostra que aquela conversa das caravelas, quando comprou a TAP e a 4, era conversa para tapar os olhos aos eleitores. Está a ver? Porque a Comissão Europeia, pelos vistos, não obriga à venda da TAP. E não obriga, nós sabemos isso. E sabe porque é que o Governo vai vender? Eu vou-lhe dizer. Porque percebeu que a TAP é o seu funeral. Está a entender? Foi o maior erro estratégico de António Costa, foi ter-se metido na TAP. E agora já percebeu isso, como o próprio guru dele, Luís Paixão Martins, percebeu em tempo, com toda a razão, aliás. Aliás, o Luís Paixão Martins aconselha o governo a desfazer esta TAP e tem toda a razão nesta matéria. Portanto, o doutor António Costa chegou tarde ao prejuízo. Quis salvar contribuintes, perdão, credores da TAP. E tramou-se. E, portanto, esta é a razão pela qual está a ser vendida. O Dr. Miguel Cruz, pelos vistos, não soube explicar isto. Não soube. Segunda questão, gravíssima. Bruxelas não exigiu despedimentos na TAP. Bem, isto tinha sido objeto de crítica dos sindicatos da TAP há algumas semanas.
Eu vou-lhe dizer uma coisa, depois de ouvir isto, só posso dizer que os sindicatos têm razão. Não é em tudo, e eu já lhe vou explicar. Bem, espera aí. O argumento de Miguel Cruz, como é de outros membros do governo, é muito simples. Espera aí. A TAP tinha custos muito elevados. Era preciso cortar os custos. Portanto, para cortar custos e chegar ao objetivo acordado com a União Europeia, com a Comissão Europeia, era preciso fazer o quê? Garantir que os custos eram reduzidos. Ora, qual é que foi a forma mais fácil encontrada pelo governo? Despedimentos. Isto tem lógica do ponto de vista de gestão? Tem. Mas o que não se devia ter feito, como se fez na altura, era mentir aos sindicatos e mentir ao país, a dizer que a Comissão Europeia tinha exigido despedimentos. Deviam ter, se era preciso despedimentos, e era, e do ponto de vista de gestão era importante dizer isto aos sindicatos e dizer aos portugueses. Não se podia ter estado a mentir. Ora, nós vimos ontem, como já sabíamos, que o governo novamente mentiu na matéria da TAP. Repare uma coisa, qual é o qualificativo que você encontra para esta gente? Depois destas poucas vergonhas todas. E depois tem a Alexandra Leitão, mais o Presidente da CPI, preocupados com a fuga de documentos, em vez de estarem preocupados com a verdade. Está a ver? Portanto, ninguém sabe nada. Maravilha. Pá. Isto é uma coisa... Isso é uma coisa espetacular. Bem, sinceramente, há uma coisa que salta daquilo tudo. Então a venda da empresa vai acontecer? Vai. Tem alguma coisa a ver com a reestruturação? Não. A venda da empresa tem a ver com o efeito cagaço, desculpa a expressão, como se diz em linguagem popular. Ok? Miúfa, de António Costa e do Governo. Rigorosamente mais nada. E dava jeito que no meio disto tudo nós encontrássemos governantes que tivessem agora a coragem de vir dizer assim, meus senhores, desculpem, nós fizemos isto por esta razão, por aquela razão. E agora admitissem os erros e as mentiras que andaram a contar no processo de TAP, percebe? Isso é que dava jeito. O resto é conversa.